Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a carta na manga aqui dos fundos de papel para os anos de 2026 e 2027. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, antes de começar a explicar aqui o que está na capa para o pessoal que é um pouco mais velho, na verdade, o pessoal que é bem mais velho, né, que já tá cheio de cabelo branco. Quem que tá na casa dos 30, 40 deve conhecer, né? Isso aqui é desenho Yu-Gi-Oh, né, um joguinho de cartas. Aquele que o pessoal lá da Record falava que era de magia negra há algum tempo atrás. Mas enfim, é, essa carta na manga que eu me refiro é o ganho com marcação a mercado nos CRIs que estão sendo adquiridos agora nesse momento de juros altos. Então, já visto que isso aqui vai ser um tema um pouco mais pesado, tá? Um tema um pouco mais técnico. Mas então, vou tentar simplificar aqui o máximo possível. Então, é o seguinte, o preço a taxa média, spread de estruturação dos ativos, ele varia muito com o período da taxa de juros em que está sendo estruturado, né? Por exemplo, a gente está aqui no período de juros altos, então vários CRIs eles têm saído a taxas bem elevadas, né? IPCA mais 10, IPCA mais 11 e por aí vai. E, no entanto, quando a gente tiver uma virada aqui do mercado, com uma queda de juros, tanto da Selic como da NTN-B, algo que a gente vai observar aqui no futuro é o mercado começando a aceitar taxas bem mais baixas por esses CRIs, mesmo mantendo a mesma questão de risco, mas porque o mercado vai estar negociando com outras taxas. Então, isso aqui é algo que eu vejo que pode proporcionar muito lucro, somente para aqueles fundos mais recentes, né, que estão com taxa de aquisições lá em cima. Vou aqui dar um exemplo primeiro de um caso negativo. Por exemplo, VRTA11, aqui o fundo de papel da Veritar. Aqui quando a gente pega a taxa de aquisição dele, tá aqui em PCA mais 7,54. Enquanto aqui que a taxa MTM, a taxa marcada a mercado, está aqui em PCA mais 10,78. O que isso quer dizer? Que ele comprou vários CRIs lá atrás, né, pagando aqui 7,54. Como a gente está aqui num cenário diferente, onde o mercado está cobrando mais juros, realmente esses mesmos CRIs, o mercado exige 10, um prêmio de IPCA mais 10,38 deles. Então isso aqui significa o seguinte: para o fundo poder começar a vender ativos no lucro, essa taxa aqui, o mercado tem que aceitar aqui valores caindo abaixo desses 7,54 para o fundo voltar a entrar aqui no campo positivo. Agora aqui vou para um exemplo que eu julgo como positivo nessa questão de marcação ao mercado. O CYCR11. Abrir aqui o relatório. Então, vamos lá. É, aqui, então. Aqui atualmente a taxa do fundo é IPCA mais 10,41. Essa daqui é a taxa, mas que seja a taxa de aquisição dele. Então, esse aqui é um fundo recente, fez aquisição, fez emissões aqui num bom período para fazer compras, né? E conseguiu CRIs com taxas boas. Então, o que vai acontecer aqui é quando a gente tiver uma queda da taxa de juros, o mercado vai começar a aceitar um yield mais baixo. Por exemplo, aqui IPCA mais 9, IPCA mais 8. Então, nesse momento, o gestor vai poder pegar esses CRIs e vender a mercado, seja para algum outro investidor, para algum outro fundo, e com isso ele vai poder oferir um lucro gigantesco, né? O problema é que se ele vender nessa época, ele vai ter que procurar outro CRI para comprar no momento também de juros mais baixos. Então ele vai conseguir taxas de aquisições menores. Mas enfim, aqui fica uma possibilidade de lucro enorme aqui para os próximos anos. Agora aqui para tentar facilitar o entendimento, porque eu sei que esse aqui é um tema complexo de marcação a mercado, vou utilizar aqui
um exemplo aqui mais próximo aqui de nós investidores. Um exemplo utilizando fundos imobiliários. Na verdade, imagine como se fosse um FOF. Então, aqui, imagine um FII que adquiriu a, aqui a compra do FII. Então, aqui, imagina que esse fundo aqui, o XPTA11, ele comprou um fundo aqui aqui em janeiro de 2022 por R$ 100. Daí, agora aqui em dezembro de 2025, imagina que ele está aqui negociado a, a R$ 90. Daí, em algum momento aqui em 2027, colocar aqui janeiro de 2027, esse fundo vai aqui volta a ser negociado a R$ 100. Então, para esse investidor aqui, para esse FOF, ele basicamente não teve lucro algum, né? Ele apenas voltou para o seu valor anterior. Já agora, imagina aqui para um fundo recente, que, por exemplo, comprou aqui esse mesmo fundo aqui, XPT11, em janeiro de 2025, aqui aproveitando aqui as super promoções. Então, aqui ele está aqui ele conseguiu comprar R$ 80. Atualmente ele está aqui a R$ 90, mas lá em janeiro de 2027 a gente está projetando que vai para R$ 100. Então ele tem aqui um lucro para apurar de R$ 20 por cota. Então, imaginem aqui, esse daqui vai ser o. Aqui colocar FI, aqui FI, FOF, aqui FOF 1, aqui FOF velho e aqui FOF novo. Então, é mais ou menos assim. A situação para esses dois FOFs aqui no momento atual, dezembro de 2025, ela é a mesma. Aqui o fundo XPT11 é o mesmo para os dois fundos, negociado a R$ 90 para ambos. No entanto, aqui, quando tiver essa virada do mercado, esse investidor aqui, o FOF velho, ele não vai obter lucro com a recuperação do mercado. Já quando esse outro fundo aqui, esse FOF novo, o mês que comprou o mesmo ativo aqui, R$ 80, quando retornar aqui para R$ 100, ele vai ter tido um baita de um lucro. Então, aqui eu utilizei a FOF porque eu acho que é mais fácil de se entender, algo mais tangível aqui para o investidor, mas algo similar vai acontecer também com os CRIs, nessa questão de marcação a mercado. Então, agora, com relação aos fundos que podem se beneficiar dessa carta na manga aqui que eu estou me referindo. Então, aqui, como eu disse, vai ser basicamente, principalmente, aqueles fundos que conseguiram fazer muitas aquisições nesse período de juros mais altos. Aqui posso citar o CYCR11, aqui Mana 11 também eu tenho notado taxa de aquisições, ele tem conseguido excelentes taxas. Outro detalhe, isso daqui é válido para fundos de papel e PCA. CDI a gente até tem tem a marcação de crédito, né? Pode ter compressão ou descompressão de spread, mas não tem marcação de crédito em si. Outro fundo que também tem feito muitas aquisições excelentes com taxas muito altas. KNHY11. Aqui também com certeza viu o fundo que faz, olha só, muitas aquisições aqui, IPCA mais 12%. Pois se a gente tiver uma virada do mercado, o fundo ele pode basicamente pegar isso aqui e vender talvez por IPCA mais 10. Aqui é algo que muitos podem estar se perguntando. Nesse momento atual em que a gente está observando o efeito inverso, né? Que o mercado está cobrando mais taxa dos CRIs, que não deveria estar causando prejuízo pelos fundos. Olha, está causando sim, mas um prejuízo que ele é prejuízo contábil, né? No caso, resultando aqui na queda do VP,
como o mercado está exigindo mais taxas, esse CRIs que ele está comprando, ele perde um pouco de valor nessa alta aqui da, essa alta das taxas exigidas. Mas, no entanto, é algo apenas contábil, como eles apuram aqui o regime caixa, não impacta no rendimento. Já quando ele tiver essa queda nos juros, se ele não fizer nada, o patrimonial, o contábil vai aumentar, mas só vai obter o lucro no momento que ele fizer a venda. E acho que isso aqui fica bem mais claro quando a gente olha aqui o exemplo de CPTS-11. Abrir aqui um relatório do fundo para mostrar para vocês. Então, deixa eu pegar aqui a DRE do fundo. Se vocês forem ver aqui, ó, na DRE, aqui, ó, resultado com negociação de CRIs, ganho de capital. Aqui vocês vão ver que ele, em vários meses, ele apresentou prejuízo. Por que que ele está tendo prejuízo? Porque ele estava vendendo CRIs a mercado. Já aqui a mercado no momento de alta de juros. Já quando a gente tiver um mercado em que a gente tem uma queda de juros, vai poder vender esses CRIs a mercado auferindo lucro. Inclusive, isso daqui é algo que era muito utilizado aqui pelo CPTS-11 lá, lá no mercado de alta, né? Foi uma das formas que o fundo conseguiu se popularizar. Acho que quem faz isso aqui muito também era o pessoal da Iridium lá em IRDM11, vendendo CRIs com lucro. Mas aqui a SPTS11 está aqui dando o exemplo errado, né? Vendendo ativos CRIs no prejuízo aqui no mercado de baixa. Então, era isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Não sei se ficou claro. Isso aqui é um tema que realmente deve ter dado um nó na cabeça aqui dos novatos, mas tenha em mente que a papelada IPCA tem essa carta na manga aqui para os anos de 2026 e 2027, caso se concretize a expectativa de queda dos juros. Então é isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!